Bem-vindos a mais um episódio da nossa série, né? Conceitos. Aqui a gente aborda temas que são base, fundamento de liderança técnica. Tá? E nesse episódio em particular eu quero trazer para a mesa um assunto que vem muito nas discussões. Sempre que eu converso principalmente com alta liderança ou com outros líderes, eu escuto muito liderança e gestão. Quais as diferenças? O que elas têm em comum? Tá? E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria entrar um pouco nos conceitos. Tá? Primeiro a gente falar um pouquinho sobre o que é liderança, depois nós vamos ver um pouquinho sobre o que é gestão. Então, para começar, liderança é uma ação que é uma forma como você lida com as pessoas. É um conjunto de habilidades que você desenvolve ao longo do tempo e que você usa para incentivar e motivar as pessoas a tomarem ação, para que elas façam o que você espera que elas façam, sem que você tenha que, essencialmente, pedir para fazerem. Tá? É uma maneira de lidar e fazer com que as pessoas ajam por si só para atingir os objetivos que são comuns a todos. Tá? Tem várias outras abordagens para várias outras definições, mais até bonitas, talvez, feitas por outros autores, mas essa é a minha interpretação. Tá? É o meu sumário. E, olhando para o outro lado, né, o que é gestão? Gestão é planejar, controlar e garantir um processo ou um plano de entrega. Tá? Ou não só de entrega, né? Vamos dizer assim, um plano. Pode ser um plano de crescimento, pode ser um plano de entrega, um plano de desenvolvimento. É você controlar, você gerir, garantir que aquilo aconteça dentro dos momentos previstos ao longo daquele planejamento. Então, se a gente olhar, liderança é muito mais sobre inspirar, sobre motivar e fazer a pessoa tomar ação, do que sobre você controlar o que tem que ser feito e como tem que ser feito para que aquele objetivo seja alcançado. São coisas bem diferentes. Quando a gente entende a perspectiva, a gente percebe que elas estão em momentos opostos. Eu até gosto de usar essa imagem para deixar mais claro e apresentar de maneira mais didática, né? São bolinhas ou são espaços bem separados, cada um está no seu quadradinho, na sua bolinha ali. Você vai liderar, você vai usar algumas skills, algumas habilidades para fazer com que as pessoas tomem ação, se motivem, se engajem para atingir um objetivo. Tá? E quando você vai gerir, você está controlando, você está garantindo que um plano seja executado e que ele aconteça, todos os passos que estão ali dentro aconteçam da maneira planejada. Tá? Então, parece que são coisas bem separadas, bem distintas, né? Contudo, existe um ponto não diria um ponto de intersecção, mas existe dentro do papel de gestor, um líder gestor, ele tem que ter uma... qual que é a palavra, gente? Eu acabei de pensar e esqueci, mas ela tem que andar junto, os dois têm que caminhar em uníssono, tá? Elas têm que serem aplicadas nos momentos certos para atingir o resultado esperado, tá? E como que isso acontece? Bom, como eu falei, quando a gente está falando de liderar, a gente está falando basicamente de incentivar e motivar pessoas. Quando você está fazendo isso, você está agindo com pessoas, você está lidando com as pessoas. Então, essencialmente, para ficar bem didático e fácil para que vocês consigam entender quando vocês vão lidar ou usar um tipo de habilidades e o outro tipo, quando você estiver liderando, você vai essencialmente estar lidando com as pessoas. Aí você tem que aplicar todas as skills que você desenvolveu, todas as habilidades que você trabalhou ao longo do tempo como líder, para garantir que você incentive e motive as pessoas. Tá? Como que você vai gerir? Quando a gente está falando de entregas. Tá? Você não vai gerir as pessoas. Aliás, o termo gestão de pessoas eu acho que é equivocado. Porque você não vai gerir as pessoas, você vai gerir
atividades e ações que ela precisaria tomar, mais como uma pessoa para quem ela seja, eu não sei qual é a melhor palavra em português, mas para que ela teria a responsabilidade de accountable, de vir e dizer para você o que ela conseguiu fazer do plano que vocês traçaram, mas não no sentido de cobrança, mas no sentido de participar, de colaborar, de compartilhar o que ela fez. Então, gestão de pessoas eu acho equivocado por causa disso. Mas quando a gente olha para todo o resto, ou seja, o que tem que ser entregue, como tem que ser entregue, quais são o resultado daquele trabalho que está planejado, todo planejamento ele tem pontos de entrega. Tem milestones que a gente chama, que são períodos específicos onde alguma coisa ou relevante, importante ou grande vai ser entregue. Esses pontos são motivos ou objetos de gestão, não as pessoas, tá? Então, por que eu estou colocando essa distinção? Eu acho que que é muito importante, faz muito sentido se a gente olhar dessa maneira, porque quando você troca gestão e começa a gerir as atividades, a gerir as pessoas, você entra num espaço que a gente acaba classificando como microgerenciamento, porque você começa a cuidar de todas as atividades que a pessoa está fazendo para que ela faça o que você acha que tem que ser feito para que aquela entrega aconteça, tá? E quando você tenta justificar alguma coisa, você entra também no espaço de ansiedade, olhando como se você tivesse responsabilidade pelo que está acontecendo e pelo que cada pessoa está fazendo. E aí a gente começa a confundir as coisas e é onde a maioria dos líderes não só não consegue fazer uma liderança efetiva, como também ele se estressa muito mais do que o necessário para conseguir atingir ou cumprir aquele planejamento, para fazer a gestão daquele planejamento e garantir as entregas, tá? Então, é bom a gente ter essa distinção, é bom que, de uma maneira mais lúdica, mais didática, fique claro para você que quando você está falando de liderança, a gente está falando de pessoas. E você incentivá-las e engajá-las para que elas consigam se motivar a tomar os passos necessários para realizar as tarefas que precisam ser realizadas para que as entregas aconteçam. E quando a gente fala de gestão, a gente está falando de quais são os pontos, quais são os entregáveis que tem que ser, tem data, tem planejamento, tem dependências que precisam ser observadas, tá? Essas duas coisas têm que andar em conjunto, como eu falei. Então elas têm que ser elas têm que estar em paralelo, tá? São divergentes, são coisas diferentes, mas elas têm que andar juntas, tá? Aí tem uma pergunta que, aliás, algumas perguntas, né, que a gente acaba sempre discutindo quando tem abertura para levar esse debate adiante, que é: um gestor precisa liderar, ou um líder precisa ser um gestor? E aí eu quero trabalhar um pouquinho mais nesse sentido, dizendo: um líder precisa, e deveria já, quem está agindo de maneira, quem desenvolveu as habilidades de liderança, ele naturalmente já consegue lidar ou ser um autogestor das suas atividades. Justamente a autogestão. Mas ele tem uma autogestão já suficiente para garantir que ele consiga fazer o que precisa ser feito, ele mesmo, tá? Quando você chega num patamar de senioridade que lhe garantiria, por exemplo, passar para uma posição de gestão, você provavelmente não está só sabendo cuidar já das suas próprias atividades, mas você também consegue auxiliar os outros para que eles consigam não só planejar as suas próprias atividades, mas garantir que, se alguma coisa sair do controle, eles consigam sinalizar para as pessoas certas, conversar sobre os problemas, alinhar os desvios e tentar ou reorganizar o plano ou tentar reorganizar as datas. Ou seja, você já tem alguém que tem um mínimo de
capacidade de lidar com um plano, de trabalhar com um projeto. Tá? Então a gente já tem alguém que tem alguma condição de gerir. Tá? Um gestor, ele tem que fazer essencialmente esse trabalho. Um PM é um gestor, um Program Manager, normalmente ele é um gestor, especificamente falando. É o que eu ia comentar. Um Technical Program Manager é a mesma coisa, só que tem uma visão mais técnica, mas eles são pessoas que têm skills muito desenvolvidas para trabalhar projetos, para garantir entregas, para olhar para aquelas entregas e entender qual que estaria em risco, qual não estaria e quem que deveria ser acionado para garantir ou para entender qual o grau de risco de cada uma delas. Tá? Um líder, essencialmente, ele não precisa ser um PM, ele não precisa ser o melhor gestor, tá? Mas ele tem que ser o melhor líder. Ele tem que entender de gestão o suficiente para conseguir desenrolar o plano e garantir as entregas ao longo do processo. A maioria dos grupos, além de um líder técnico, seja ele um tech lead, seja ele um engineering manager, ele tem também um PM, ou ele tem um TPM, um Technical Program Manager, que vai estar acompanhando junto. Esse cara é o foco da gestão. Mas isso não exclui a responsabilidade do líder técnico de estar acompanhando, de saber o que está acontecendo, de achar alternativas e de ajudar os dois, seja o time, na motivação para que as coisas aconteçam e na resolução das partes técnicas para que ele consiga orientá-los no melhor caminho de solução técnica. E esse é um dos principais papéis dessas duas funções de liderança. Tá? Ele tem que garantir que ele vai conseguir ajudar o time no desenvolvimento de maturidade e na visão técnica e estratégica, tá? Para que eles consigam fazer as entregas e o plano seja cumprido. Tá? Muitas vezes você pode estar na posição de gestão como um líder técnico e não ter um TPM para te ajudar. Nesse momento você vai ter que desenvolver também e colocar em prática no dia a dia as habilidades necessárias de gestão para conseguir também olhar em detalhes riscos, atividades, dependências e desenrolar tudo isso de maneira tranquila com os times envolvidos, tá? Sejam seu ou não. Você vai ter que coordenar com outros líderes técnicos, provavelmente, se o seu trabalho envolve múltiplas verticais, tá? E olhando para um outro lado, né, a gente consegue entender que gestão e liderança são papéis colaborativos, são responsabilidades e habilidades que precisam estar alinhadas e têm que caminhar juntas. Tá? Então, como eu falei, quando você está numa posição de liderança técnica, quando você é um líder técnico, tá? Você desenvolveu as habilidades de liderança e tem conhecimento técnico para poder liderar times técnicos de desenvolvimento de software, no nosso caso, tá? Que é onde eu atuo e é onde eu ajudo as pessoas. Quando você está nessa posição, você normalmente já desenvolveu essas habilidades de gestão básicas para poder desenrolar o trabalho. O que faz sentido, tá? Se você não tiver essa ajuda de uma pessoa específica, de um TPM, alguém que está ali, ou um PM específico para olhar para planejamento e para gestão, você vai ter que trabalhar essas habilidades para conseguir preencher esse gap e garantir que os planos não tenham problemas e a execução desses planos seja bem orquestrada. Tá? E você não pode esquecer que você também tem que motivar e incentivar as pessoas para que elas consigam fazer ou dar os passos necessários sem a obrigação, vamos dizer assim, forçada para tomar aquela ação. Tá? Eles façam isso de bom grado, como eu costumo dizer. Tá? Então a gente entende, já consegue deixar bem claro que eles são papéis que precisam andar juntos, eles são colaborativos. Tá? Não adianta você ser só um líder de pessoas e não conhecer
a área técnica, tá? Você vai gerar outros problemas, você não vai ter adesão com os times não vão te respeitar, você vai acabar, assim, não vão te respeitar, às vezes de maneira velada, mas é fato, eles não respeitam, tá? Quando você não conhece nada da área técnica, eles simplesmente te respeitam pela posição hierárquica que você deve estar ocupando, não necessariamente como uma pessoa que está ali para ajudar, colaborar e que eles podem confiar. Então, você perde um pouco da liderança quando você não tem a gestão técnica, tá? Você não tem conhecimento técnico. Quando você também é só um gestor e não consegue fazer o papel de líder, você não consegue motivá-los, incentivá-los para que eles tomem a ação e, por si só, se empenhem para resolver, para entregar os artefatos, você também falha nessa posição de gestão, tá? E quando você também tem só a visão técnica e só a liderança, e você não conhece praticamente nada, você não consegue olhar um plano e entender aonde estão os problemas, aonde estão os riscos e trabalhar a execução desse plano com o time e garantir que as entregas críticas estão em mínimo de risco, você também está falhando como líder técnico, tá? Então, ele tem um balanço onde eu vejo a maior criticidade na visão técnica, estratégica, na liderança e na gestão. Você tem que ter esses três, principalmente na minha visão, como eu falei, liderança, técnica e por último gestão, tá? Porque a gestão, quando você está nessa posição, quando você chegou como um sênior e estava pronto para assumir uma posição de gestão, você já tinha o mínimo necessário de gestão para conseguir desenvolver. As outras duas provavelmente você já desenvolveu bem. Então, você consegue atuar satisfatoriamente, mesmo se você não tiver uma certificação de PMO, por exemplo, tá? Mas você precisa continuar trabalhando isso ao longo do tempo, se você não tiver esse suporte de alguém específico para olhar para o projeto, para que você consiga ter um desenvolvimento na posição de gestão que seja satisfatório. Tá? Que esteja equilibrado com o restante das habilidades que você já tem, ou que você ainda está refinando. No grupo de mentoria, no meu grupo de mentoria, quando eu trabalho com as pessoas, eu deixo isso também bem claro e a gente foca como e quais os esforços que têm que ser dedicados para cada uma dessas três verticais, vamos dizer assim, para que a pessoa consiga equilibrar melhor e continuar crescendo, né? Quando você não tem, por exemplo, uma visão de liderança boa, você pode cometer muitos erros de delegação. Você pode achar que você não pode delegar, você pode cometer vários erros que estão relacionados a como lidar com as pessoas, como entender o que cada pessoa pode fazer e qual é o melhor que cada pessoa pode dar. Tá? Então, a liderança cobre muito essa parte. A parte de gestão é como que eu vou separar essas tarefas e como que eu consigo coordená-las para que elas não tenham interdependências não vistas e como que eu consigo associá-las da melhor maneira para as melhores pessoas. Tá? E quando você está gerindo, você não está gerindo as pessoas, você está gerindo as entregas que as pessoas vão fazer. Tá? Então você vai usar a liderança para garantir que a gestão aconteça. Tá? Isso é também um ponto muito importante para que você não perca de vista. Tá? Você não vai gerir a pessoa, você vai liderá-la dentro de um processo de gestão. Isso te traz mais autoridade de maneira implícita para o time e para as pessoas com quem você está lidando, e vai te dar também mais proximidade com o time. Eles vão se sentir mais confiantes com você. Tá? E você, obviamente, vai conseguir desempenhar muito mais fácil qualquer outro papel, qualquer outra atividade, né, dentro do time, dentro desse escopo que você tem, com mais leveza, que é uma das principais dores também que eu vejo com as pessoas. Muitos dos meus mentorados sofrem porque eles acham que tem que cuidar de muita coisa, quando na verdade
eles precisam entender o que precisa ser cuidado prioritariamente. E o resto, que não está diretamente no escopo deles, eles têm que delegar, mas delegar assertivamente e gerir as delegações de maneira pontual, tá? Então você vai ter que entender quais os tipos de atividades que você consegue entregar para que tipo de pessoa, e baseado no tipo daquela pessoa, né, no perfil daquela pessoa, você vai entender como que você vai fazer a gestão da entrega, para não ser um gerente ou um líder, né, não gerente não, mas um líder. Se bem que engineering manager é um gerente, né? Mas para você não ser tanto um engineering manager quanto um tech lead que não use ou não seja empático, não use a liderança, não se aproxime do time para conseguir motivá-los a caminhar e a fazer o que tem que ser feito, tá? E por último, né, como eu estava comentando aqui agora, elas são habilidades colaborativas. Você vai ter que trabalhar com as duas, você vai ter que desenvolver a que tiver mais fraca, e a gente faz muito isso dentro da liderança, dentro do grupo de mentoria, com as pessoas que estão participando, para que elas entendam aonde está o gap que elas precisariam trabalhar, aonde elas têm que colocar energia para conseguir desenvolver melhor aquela habilidade e, por consequência, conseguir atuar de uma maneira mais leve, mais influente, mais assertiva com todos os envolvidos, tá? Eu acho que isso era praticamente tudo que a gente tinha para discutir sobre diferença entre gestão e liderança, tá? Espero que eu tenha coberto todos os pontos que façam sentido, que, né, possam ter sido um momento de dúvida para você. E se você acha que é um momento que você está querendo continuar, né, nesse caminho de crescimento, e não só crescer, porque crescer a gente consegue, mas qual o custo para esse crescimento, né? Você sempre vai ter um trade-off. Mas o ponto é, como que você consegue crescer garantindo e mantendo a sua qualidade de vida, tá? Ou até fazendo de uma maneira mais leve, porque eu vejo que muitos líderes técnicos, às vezes que já chegaram como sênior, né, estão indo para uma função de CTO ou alguma coisa, né, relacionada, diretoria de engenharia ou CTO, eles sentem que será que eu quero seguir mesmo? Porque está tão pesado já, se eu for para lá vai ficar mais pesado ainda. E o que eu posso dizer é, se você está com esse sentimento, provavelmente você está colocando esforço aonde você não deveria. E aí eu acho que mais ainda é importante que você considere entrar ou se aplicar para o grupo de mentoria, para que a gente consiga ajustar isso e mostrar ou trabalhar isso com você, para que você entenda onde você realmente precisa pôr energia e onde você não deveria pôr energia, tá? É um grupo que se junta, se une para discutir estratégias, para aprender melhores práticas, para desenvolver as habilidades e, principalmente, entender qual o momento que eles estão e aonde que eles têm, qual é o próximo passo que eles têm que dar, aonde que eles têm que dedicar energia para conseguir chegar nesse próximo passo, tá? Esse próximo passo. Então fica o convite, se você acredita que está nessa situação, esse talvez seja um momento de você preencher sua aplicação e a gente talvez trabalhar junto e tentar e liberar esse estresse que pode estar te consumindo sem necessidade, tá? Eu vou deixar os links aqui no vídeo. Se você, de novo, quiser, faça sua aplicação e a gente talvez possa te ajudar com essa dor, vamos dizer assim, de crescimento, tá? Que é uma dor saudável, mas como toda dor precisa ser cuidada. Bom, e a gente se vê no próximo episódio.